Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre as queimadas que estão ocorrendo nesse exato momento no Brasil. Então, o tema da nossa aula é o Brasil em chamas. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe o seu comentário ou a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada? Vamos lá. Então, para iniciarmos o nosso encontro, essa imagem de um incêndio, de uma queimada realizada na Amazônia. Então, que fique bem claro na cabeça de vocês que as queimadas constituem uma prática bastante comum, realizada não só aqui no Brasil, como também em outros países do mundo, principalmente em países tropicais, para limpar o terreno, objetivando o preparo da terra para o plantio de pastos ou o preparo da terra para o cultivo de grãos ou qualquer outro tipo de produto agrícola. Sendo assim, as queimadas há muito tempo são realizadas mundo afora. Então, o intuito dessa aula é fazer uma abordagem sobre as queimadas que estão ocorrendo nesse exato momento no país e também abordar os pontos negativos, as consequências dessas queimadas para o meio ambiente, para o clima, enfim. Então, espero que vocês gostem desse encontro e que engrandeçam essa aula, participando, tirando suas dúvidas através de perguntas lá na parte dos comentários. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem do gado numa área que foi queimada recentemente. Aquilo que eu disse, as queimadas praticadas no Brasil, assim como em outros países do mundo, têm por objetivo central limpar o terreno, objetivando o plantio de pastos, a renovação das pastagens, porque tu queima o capim seco, nessa época do ano, que é época de inverno aqui no hemisfério sul, o capim seca nessa transição do inverno para a primavera. Então, o que o pecuarista faz? Ele queima a pastagem para forçar a rebrota do capim, que vai crescer rapidamente assim que iniciarem as estações chuvosas mundo afora. Então, no caso aqui do Brasil, essas queimadas se concentram principalmente nesse período que se estende de junho a setembro, que é o período mais seco em boa parte do Brasil central e também no Nordeste, no sul da Amazônia, enfim. Então, é a época em que milhares de focos de queimadas são registrados diariamente na Amazônia, no Centro-Sul e também no Nordeste brasileiro. Aquilo que eu disse, queimadas com o objetivo de preparar o terreno para o plantio de novas pastagens, queimadas para promover a renovação das pastagens e queimadas para limpar o terreno, objetivando o preparo da terra para o cultivo de grãos ou o cultivo de qualquer outro tipo de produto agrícola.
Aqui nós temos nessas duas imagens, inclusive bem recentes. Reparem que essas imagens foram obtidas agora no dia 9 de setembro de 2022. Eu estou gravando essa aula no dia 10 de setembro, então essas imagens foram obtidas na sexta-feira, dia 9 de setembro, onde aqui nós temos bem visível o corredor de fumaças que atravessa do noroeste da Amazônia em direção ao centro-sul do Brasil. Então, esse corredor de fumaça está sendo deslocado pela corrente de jato que está soprando nessa direção nesses últimos dias. Então, até aqui no Rio de Janeiro, capital, por exemplo, na quinta-feira, eu estava dando aula em Nilópolis, que é uma cidade aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, e o tempo estava bom e o céu estava com aquela cor, vamos dizer, caramelo claro, mostrando a cortina de fumaça que se encontrava na atmosfera. Assim também aconteceu no dia de ontem, sexta-feira, e assim está acontecendo também no dia de hoje. Hoje aqui no Rio de Janeiro está muito quente, 10 e pouca da manhã, quando eu fui verificar a temperatura aqui no bairro do Meier, onde eu moro, estava 35 graus e é bem provável que a temperatura hoje ultrapasse, inclusive, a casa dos 38 graus, até mesmo porque existe uma frente fria avançando pelo litoral e nas próximas horas, inclusive, há previsão de rajadas de vento e mudança de tempo de sábado para domingo. Então, nessa imagem aqui, como eu estava dizendo, é possível perceber com clareza essa cortina de fumaça deslocando-se do noroeste da Amazônia em direção ao centro-sul do Brasil. E aqui nessa tonalidade amarelada, nós temos a fumaça um pouco mais dispersa. Nessa tonalidade mais escura, onde há maior concentração de fumaça, então você pode perceber que essas queimadas que foram verificadas através das imagens obtidas no dia de ontem, estão mais concentradas da porção centro-sul em direção à porção ocidental da Amazônia. Então, nesse exato momento, esses são os pontos em que estão ocorrendo o maior número de registro de queimadas. E isso me preocupa porque essa área que está assinalada aqui em escuro e avermelhado é uma área que ainda tem uma cobertura florestal remanescente muito grande. Isso quer dizer que é bem provável que o mês de setembro registre um recorde histórico de queimadas, até mesmo porque, para que vocês tenham ideia, nos primeiros 5 dias de setembro, nós tivemos praticamente o mesmo número de queimadas que foram registradas em todo o mês de setembro do ano de 2021. Isso está nos mostrando um cenário de extrema preocupação, porque, ora, eu não sei se há uma relação direta, eu acredito até que haja, com o processo eleitoral desse ano, porque nós tivemos uma fragilização da fiscalização ambiental no atual governo, e como há a possibilidade do atual governo não ser reeleito, acredito que o aumento desses focos de queimadas possa estar associado a uma provável mudança de governo para o ano de 2023. Então, pecuaristas, agricultores, eles estão ampliando as áreas de desmatamento, não só por causa da fragilização das políticas de combate aos crimes ambientais, assim como a possibilidade real de uma eventual mudança de governo no próximo ano, quando então o próprio discurso do candidato que está à frente das pesquisas vai de encontro a adotar medidas de combate
aos desmatamentos ilegais que estão ocorrendo na Amazônia. O combate, até mudando o governo, não vai existir. Agora a gente sabe também que o desmatamento vai continuar acontecendo, porque fiscalizar uma região tão grande como a Amazônia é algo extremamente complexo, muito complicado, porque a Amazônia é maior do que muitos países do mundo. Mais da metade do território brasileiro é constituído pela Amazônia, uma região onde existem muitas áreas de difícil acesso, e a gente sabe que o IBAMA não dispõe do material humano e dos meios técnicos suficientes para poder efetivamente exercer um maior combate aos crimes ambientais que vêm ocorrendo há muito tempo naquela região. Então, aqui nós temos uma imagem do INPE, coletada no dia 9, aqui nós temos a data aqui embaixo, talvez vocês não consigam enxergar, mas aqui tem a data em que essa imagem foi obtida, 9 de setembro. Essa névoa branca mais tênue significa a cortina de fumaça, então você pode perceber que essa fumaça, né, o smoke, está avançando da Amazônia em direção ao centro-sul. Aqui nós temos, nessa parte branca mais densa, né, as nuvens da frente fria que se formou lá no sul do Brasil e que está avançando pelo mar. Essa frente fria ela não está avançando assim pelo continente. O ar frio sim, mas a massa de nuvens ela está avançando mais pelo oceano, razão pela qual não teremos muita chuva nos estados que serão atingidos por essa frente fria aqui na região sudeste. Mas o que se destaca aqui é essa nuvem de fumaça, esse corredor de fumaça que está se deslocando da Amazônia em direção ao centro-sul do Brasil. Inclusive várias cidades, os alunos que moram aí na região centro-oeste, na região sul, em São Paulo, por exemplo, em Minas Gerais, poderiam até, por exemplo, na parte dos comentários, fazer alguma alusão. Como é que está o céu aí? O céu está azul, esse céu está com aquela névoa com cor de caramelo, aquele céu de fumaça. Poderiam até enriquecer a aula dizendo nesse exato momento como se encontra a condição atmosférica sobre a cidade que você vive. Aqui nós temos, pulou aqui, perdão, está pulando, uma outra imagem onde é possível perceber esse corredor de fumaça que é previsto aqui, 9 de setembro, a data 9 de setembro, esse corredor, essa faixa vermelha, é esse corredor de fumaça que está se deslocando da Amazônia em direção ao sul do Brasil. Isso porque nesse exato momento estão ocorrendo dezenas de milhares de focos de incêndio, não só na borda sul da Amazônia, como também na região centro-oeste, nas áreas de Cerrado, nas áreas do Pantanal Mato-Grossense, não só no território brasileiro, como também em alguns países vizinhos que se encontram na Amazônia sul-americana e que também se encontram aqui na região do Pantanal. Por exemplo, o Pantanal Mato-Grossense, ele se estende pelo norte da Argentina, pelo Paraguai, pelo sul da Bolívia, onde lá ele é chamado de Chaco. Aqui nós temos uma outra imagem para mostrar a vocês também, essa fumaça, que está cobrindo parte do território brasileiro, resultante das queimadas. Aqui, inclusive, já é possível você identificar que essas queimadas também estão acontecendo lá no Nordeste, em parte do Sudeste, e que esse corredor de fumaça está se estendendo, por boa parte do território brasileiro. Infelizmente, é uma imagem de um mapa, digitalizado, que eu não gostaria de mostrar, porque eu sou um ambientalista e totalmente contrário à prática da queimada, pelos problemas que ela causa. Aqui nós temos uma outra imagem, essa aqui é do NOAA, Estados Unidos, que é o principal serviço de previsão do tempo lá nos Estados Unidos,
onde também mostra, através da tonalidade vermelha, a concentração da fumaça lá na Amazônia. Então, quando eu intitulei a aula como O Brasil em Chamas, é porque nesse exato momento, através das informações do PRODES, que é o programa do INPE, né, que analisa o desmatamento, avalia as queimadas no território brasileiro. Então, os dados que o PRODES vem divulgando através do site do INPE indica muitos milhares de focos de queimadas, não só na Amazônia, como no centro-sul e no nordeste brasileiro, criando essa condição atmosférica deplorável, a redução da qualidade do ar, que envolve núcleos habitacionais, cidades espalhadas no Brasil afora, trazendo, inclusive, alguns problemas, como, por exemplo, a complicação do quadro clínico das pessoas portadoras de doenças respiratórias. Aqui nós temos um gráfico para mostrar de forma comparativa que as queimadas no mês de agosto de 2022, esses dados já foram computados, na Amazônia superaram a barreira dos 33 mil. E pela experiência que eu tenho, com certeza no mês de setembro, esses focos de queimada, quantitativamente falando, serão ainda maiores do que os focos registrados no mês de agosto. Isso aqui só na Amazônia. Então, através desse gráfico, é possível vocês perceberem o seguinte, que de 2010 a 2022, ou seja, nós tivemos, nesse ano, o maior número de queimadas na Amazônia, o que é um dado extremamente preocupante, porque nós percebemos que esse ano está registrando ou sendo marcado por um registro do aumento do desmatamento sem precedentes na Amazônia. Então, acredito eu, inclusive, que quando fechar o ano de 2022, o Brasil terá registrado uma das maiores taxas de desmatamento dos últimos 20 anos. Isso, com certeza, vai acontecer. Eu gostaria de estar errado nas minhas previsões, mas pela experiência de 42 anos de magistério, pelas pesquisas que ao longo desses anos eu faço sobre essa questão do desmatamento no território brasileiro, enfim, infelizmente, são dados ruins para nós ambientalistas, são dados ruins para os povos da floresta, são dados ruins para o meio ambiente como um todo, enfim. Então, aqui nós temos, né, um outro aspecto importante, né, que é o Plano Amazônia. O Plano Amazônia ele foi apresentado no início de 2021, que é o plano desenvolvido pelo governo federal para o combate do desmatamento na Amazônia no período 2021/2022. O que gera bastante preocupação no Plano Amazônia é que o governo estabeleceu uma meta em que a média do desmatamento ficará acima da média registrada nos últimos 4 anos. Então, a meta estabelecida pelo governo em manter o desmatamento em torno de 8.500 hectares, 8.500, né? Hectares não, quem dera que fossem hectares, 8.500 quilômetros quadrados, essa meta estabelecida pelo governo, ela foge do padrão médio, né, que até então, né, estava sendo, né, verificado anos atrás, nos últimos 5 anos. Né? 5 anos atrás nós tínhamos uma média inferior a essa média estipulada pelo governo. Então, de acordo com os ambientalistas, a proposta que o governo elaborou ao criar o Plano Amazônia estabelece uma meta de desmatamento de cerca de 16% acima
da média do desmatamento dos últimos 4, 5 anos. Então isso quer dizer que, na verdade, o Plano Amazônia, ele vai trabalhar ou está trabalhando com uma meta de desmatamento acima da média que até então estava sendo verificada na região. Então aqui você tem a parte verde, que é a economia florestal, a floresta nativa, né? A parte caramelo marrom aqui no sul e na parte oriental, principalmente da Amazônia, onde você já tem a ocupação consolidada. Isso quer dizer que o agronegócio já se consolidou ali, o binômio soja-gado, que são os dois principais recursos produzidos na região, né, a pecuária extensiva e a produção de grãos. Então nós já temos aqui a ocupação consolidada, no que foi no passado o arco do desmatamento. Aí você tem o arco da humanização, que essa parte vermelha aqui é o que corresponde na atualidade ao arco do desmatamento, onde a floresta está sendo derrubada para exploração madeireira, onde a floresta está sendo queimada para a formação de pastagens ou para a criação de áreas de cultivo. Sendo assim, consolidando-se esse projeto, ora, pelo que eu conheço da Amazônia, restaria no futuro aproximadamente um pouco mais de 50% da floresta amazônica, algo extremamente comprometedor, porque a floresta amazônica, por ser a maior floresta tropical úmida do mundo, ela desempenha um papel importantíssimo nos padrões climáticos mundiais. Então, a destruição, o avanço da destruição da floresta amazônica, assim como o avanço da destruição de outros biomas existentes no Brasil, ora, isso trará impactos socioeconômicos ambientais que dificilmente serão revertidos no futuro próximo. Então é preciso que nossas autoridades, independentemente do governo que esteja lá em Brasília, eu aqui estou defendendo os interesses do Brasil, não estou defendendo corrente política nenhuma, então é importante que as autoridades lá em Brasília tenham a consciência da importância da Amazônia, não só pela questão do mais valioso banco genético que ela possui, o mais valioso ecossistema existente no mundo, assim como a importância dessa floresta na questão do equilíbrio dos padrões climáticos mundiais, inclusive na questão da distribuição de chuvas, não só na Amazônia sul-americana, como no território brasileiro como um todo. Aqui nós temos as consequências, né, das queimadas. Essa imagem obtida da cidade de São Paulo mostra o smog, a névoa de gases poluentes vindos da Amazônia, que nos últimos dias cobriu ali o céu da capital paulista, deixando aquele céu com uma tonalidade bem feia, né? Essa fumaça, claro, não é única e exclusivamente procedente da Amazônia, é procedente também da queima de combustíveis fósseis liberados pelos veículos automotores e também pelas indústrias, mas parte dessa névoa de gases poluentes que está recobrindo aqui a cidade de São Paulo é procedente, né, da Amazônia. Como eu disse anteriormente, a corrente de jato está deslocando essa fumaça em direção à região centro-sul do Brasil. Aqui nós temos uma outra consequência que é muito triste, a morte de animais, né? Essas imagens aqui não foram obtidas desse ano, mas apenas para mostrar a vocês que esses incêndios afetam o ecossistema de uma maneira generalizada, mamíferos, répteis, aves, enfim, plantas de várias espécies acabam morrendo por causa desses incêndios. Aqui nós temos a imagem de uma cobra morta, aqui nós temos a imagem, se eu não me engano, isso aqui parece um gambá, não sei, a imagem de um gambá morto, não estou identificando aqui esse animal. Aqui nós temos a imagem de uma onça ferida, né, pelo fogo, as patas queimadas pelo fogo, a bichinha está até com a língua para fora, provavelmente anestesiada. Quando o bicho é anestesiado, ele bota a linguinha para fora.
Então a quantidade de animais e plantas que morrem por causa dessas queimadas criminosas é algo absurdo. Isso contribui, inclusive, para a extinção, o desaparecimento de espécies endêmicas, ou seja, aquelas espécies que se desenvolvem somente em determinados nichos ecológicos e que não são encontradas em nenhuma outra região do país ou do mundo. É uma consequência muito triste. Aqui nós temos também o outro problema, que é a degradação dos solos, não só da Amazônia, né? Por quê? A queimada, ela deixa o solo exposto à erosão. A erosão laminar ou de lençol, que é aquela erosão que se processa na superfície do solo. Então o vento e o escoamento superficial da água da chuva removem as partículas mais finas do solo. Nós temos que levar em consideração um aspecto. Boa parte dos solos da Amazônia são solos pobres, arenosos, que ao longo de milhares de anos sofreram intenso processo de lixiviação, ou seja, lavagem. Então aquela crença de que onde há floresta o solo é fértil, essa crença é falsa, porque a mais exuberante floresta do mundo, que é a floresta amazônica, ela se desenvolveu numa área coberta por solos predominantemente pobres. Esses solos possuem uma camada superficial de alguns centímetros, composta por humus, que por sua vez é aquela matéria orgânica que se decompõe derivada da serrapilheira, dos galhos, folhas, frutos e também animais mortos, fezes de animais, que ao se decompor se transformam em humus, e a gente sabe que o humus é rico em elementos minerais. Então, você tem uma fertilidade aparente na superfície do solo. Então, quando você destrói a floresta, a aceleração do processo de erosão vai promover a degradação desse solo, não só através da perda de nutrientes pela erosão, assim como também pelo processo de ravinamento e até mesmo formação de vossorocas no solo. A ravina é aquele sulco que se forma na superfície do solo por onde a água da chuva escoa. A vossoroca são aqueles buracos, aquelas fendas que se abrem no solo decorrentes do escoamento superficial e subterrâneo da água da chuva. Então, esse processo de degradação, ele acaba inutilizando a cada ano milhares e milhares de hectares de terra para a produção agropecuária. Professor, esse solo pode ser recuperado? Pode, tudo tem um custo. Dependendo do nível de degradação do solo, esse custo de recuperação será maior ou menor. Ele pode ser recuperado. Agora, vai custar dinheiro a recuperação do solo. Aqui nós temos também, pulou aqui. Esqueci, pulou, a imagem acabou não ficando aqui. Nós temos aqui também, uma outra consequência, que é a alteração nos padrões de chuva na região. Então, essa alteração nos padrões de chuva na região amazônica é extremamente preocupante, não só na região amazônica, como também no Centro-Sul. Aqui no canal Geogênio tem uma aula falando sobre os rios voadores, tem aula falando sobre a floresta amazônica, as causas do desmatamento, as consequências. Então, boa parte das chuvas que ocorrem no Centro-Sul do Brasil, elas são procedentes, da Amazônia, onde, através dos rios voadores, principalmente nos meses de verão, e também através da massa equatorial continental, esse ar quente úmido da Amazônia é levado até os estados do Centro-Sul, sendo estes os responsáveis por boa parte das chuvas que ocorrem ao longo da primavera, ao longo do verão e no início do outono, em vários estados do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, até na parte ocidental do Nordeste. Então, quando você
queima a floresta, quando você destrói a floresta, desmata, você vai alterar o processo de evapotranspiração. Isso vai implicar na redução da umidade relativa do ar e, consequentemente, vai acabar causando problemas. Então, aqui nós temos, por exemplo, as projeções para o final do século XXI, resultantes do desmatamento da floresta amazônica. Então, aqui nós temos, nesse mapa aqui da América do Sul, uma demonstração do aumento dos padrões da temperatura. Claro que isso se deve, em boa parte, à destruição da floresta. Então você terá o aumento generalizado da temperatura, não só na Amazônia, como também em outras áreas do território brasileiro e do Centro-Sul. Aqui você tem a previsão de precipitação para o final do século. Percebe-se que teremos uma queda dos índices de precipitação, em boa parte da Amazônia. Então isso é ruim de uma forma geral, E aqui nós temos também as estimativas para evaporação, onde então você vai poder perceber também que a evaporação ela vai se acelerar, porque você tira a cobertura florestal, a temperatura aumenta, a evaporação da água contida no solo, nos rios, lagoas, aumenta, o processo de evapotranspiração se intensifica, mas só que esse aumento da evaporação não necessariamente vai representar o aumento do índice pluviométrico. Por quê? Em poucos dias o solo vai ficar seco e o padrão de evaporação ele diminui. Então isso interfere também na questão da redução da precipitação prevista, não só na Amazônia, como em outras áreas do Brasil, como Centro-Sul, Nordeste, com graves impactos socioeconômicos ambientais. A partir do momento que você tem a redução do índice pluviométrico, por exemplo, na região centro-oeste do Brasil, onde se encontra parte do Planalto Central brasileiro, que a gente chama de caixa d'água, porque ali nascem inúmeros rios que formam as bacias do Amazonas, Tocantins, Araguaia, Paraguai, Paraná e São Francisco. Então, se você tem a redução das chuvas no Planalto Central, isso quer dizer que o débito fluvial dos rios também irá diminuir. Então você terá menor disponibilidade de água para abastecer as cidades, menor disponibilidade de água para irrigar as lavouras, menor disponibilidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, impactando até mesmo essa questão da geração de eletricidade. E as crises hídricas, as crises de abastecimento de água, elas serão muito mais comuns em várias cidades do Brasil, onde então as autoridades terão que adotar programas de racionamento de água para poder equilibrar a oferta com a demanda. Então, temos aí um quadro sinistro, podemos assim dizer, um quadro extremamente preocupante dos impactos derivados não só das queimadas, mas de uma certa forma também do desmatamento como um todo, o corte da floresta para a venda de madeiras. Então, a destruição dos ecossistemas, as queimadas, o desmatamento de uma forma geral, tem sido extremamente prejudicial em vários aspectos. É preciso que nossas autoridades desenvolvam um modelo de desenvolvimento que compatibilize as necessidades da economia com a sustentabilidade ambiental. Então, eu, como sou ambientalista, eu defendo os modelos de desenvolvimento sustentável, onde as necessidades humanas são supridas de uma forma consciente, preservacionista e resguardando os ecossistemas, os recursos naturais que serão indispensáveis para as futuras gerações. Moçada, espero que tenham gostado do nosso encontro. Aqui, mais uma vez, estou deixando os grupos que eu possuo no Facebook,
onde eu disponibilizo os PDFs com toda a matéria para vocês poderem estudar. Nesses PDFs, além da matéria, tem questões de concurso, lá também tem as provas comentadas, tem bancos de questões, tudo isso para que vocês possam ter a melhor preparação possível para fazer um concurso para a área militar, para o vestibular. O canal Geogênio não é monetizado, não tem fins lucrativos, esse material não é vendido, é disponibilizado. Entrou lá na área do arquivo, é só clicar no PDF, vai abrir. Se você quiser salvar no seu computador, pode salvar. Se quiser imprimir, encadernar o material, pode encadernar, porque está autorizado o uso para o seu aprendizado. O professor Eugênio Bastos, ele está ajudando e está sendo reconhecido progressivamente por vários alunos que têm gostado das aulas e agradecido o material que eu estou postando. Não só o material escrito, como também as videoaulas. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!